Bom dia a todos vocês, amigos da Casa Bezerra de Menezes, que nos prestigiam com a vossa audiência nesta manhã de domingo, onde estaremos conversando um pouquinho a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Antes de mais nada, eu trago esta fala aqui de Saint-Exupéry no livro O Pequeno Príncipe, onde ele diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E não sei se Saint-Exupéry tinha consciência da profundidade do significado desta frase, não é que nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos, não é, quer seja de natureza moral, material ou espiritual, mas somos responsáveis por tudo isso. Não é? E esta frase tem uma relação direta aqui com a responsabilidade. Não é? Ali, Saint-Exupéry diz que nós somos responsáveis por tudo que nós cativamos. Então eu preciso me perguntar o que eu cativo aqui neste mundo para saber quais são as minhas responsabilidades sobre aquilo. E vamos ver então como é que a doutrina espírita entende a responsabilidade. Se isto tem consequências ou não tem consequências, e se tem ou não alguma relação com a lei de causa e efeito. Neste caso, nós muitas vezes somos questionados se temos ou não responsabilidade sobre os nossos atos. Assim, se nós assumimos ou não responsabilidades por aquilo que nós fazemos. E quando eu assumo a responsabilidade, quais são as consequências para o espírito? E se eu não assumir as responsabilidades pelos atos, quais são também as explicações para o espírito? Então vamos tentar ver aqui o que nos diz a doutrina a este respeito. Eu fui primeiro procurar no dicionário o significado de responsabilidade, não é? E no dicionário online, nós temos aqui que responsabilidade é a obrigação moral de responder pelos próprios atos. Então, existe, não é, uma obrigação que é moral, de natureza moral, de responder por aquilo que eu faço. Não é? Este é o entendimento. Tem um outro também que é um dever, né, de reparar os danos causados a outrem. E aí, como é que eu fico em relação a esses danos causados a outrem? Assim, eu reparo esses danos quando eu causo para alguém? O dever eu tenho. Olha o que diz aqui o conceito. Agora, eu reparo efetivamente? Será que eu tenho consciência dos danos que eu causo a outrem por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu falo? Porque às vezes eu posso estar no piloto automático e não nem reparar nisto aqui. Aqui eu trouxe uma série de responsabilidades em diversos setores da vida, né, de cada um de nós, do nosso cotidiano, né, e aquelas incoerências, né, que são as circunstâncias em que eu não quero a responsabilidade. Eu quero algumas coisas, não é? Eu tenho direitos, mas eu não enxergo que para todo direito existe uma igual responsabilidade. Então, vamos ver aqui, e aqui foram dados levantados por mim, que qualquer um de vocês tem todo o direito de discordar e de questionar, viu, gente? Então, responsabilidade na escola. Eu quero ter um diploma, mas não quero a responsabilidade de construir meu próprio aprendizado. Eu quero tirar notas elevadas? Será que eu quero isto? Então eu quero tirar notas altas, mas não quero a responsabilidade da pesquisa e do estudo sistemático e das noites insones. Então, será que, né, é válido aquele conceito de que basta pagar a escola para passar?
não é? Ou a gente já paga, se for o ensino público, através dos impostos, e por conta disso, não é? Passar de um ano para o outro, ser promovido, receber o diploma, é automático para a gente? Não implica em responsabilidades? Responsabilidade no trânsito. Eu quero a CNH, mas CNH, Carteira Nacional de Habilitação, não é? Mas não quero a responsabilidade pelo cumprimento das leis de trânsito. Ah, não, cumprir as leis é muito chato, né? Cumprir as normas, as regras de trânsito é muito chato. Então isso eu não quero. Eu tenho o direito de dirigir, mas não quero a responsabilidade de não beber quando vou dirigir. E nós vemos a quantidade de acidentes, e muitas vezes acidentes com mortes, porque as pessoas ainda continuam se achando no direito de beber e dirigir. Então vejam como é que fica essa questão da responsabilidade. Eu quero ser empresário, mas não quero a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações legais. Ah, esse negócio de, sabe, contador, fundo de garantia, 13º, né, RAIS, e vai por aí afora. É muita burocracia ter que fazer tudo isso, não é? Então, né, precisa registrar funcionário, isso dá trabalho, dá canseira. Será que é assim que funciona? Quero um emprego, se eu for empregado, mas não quero a responsabilidade pelo trabalho. Olha, gente, eu quero um emprego, eu quero chegar lá, marcar o cartão, como a gente falava antigamente, né, botar o paletó no encosto da cadeira, mas trabalho não é para mim, não. Será que é assim que as coisas funcionam? Responsabilidade na política. Quero ser um mandatário. E aqui, o mandatário independente da esfera de poder, viu? Pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser presidente da república, né? Mas eu não quero a responsabilidade de servir a todos. Será que é assim que funciona? Né? Eu assumo a função pública, né, para usufruir daquilo que ela oferece, sem devolver nada em troca? Eu quero ser o legislador. Legislador, porque pode ser o vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Né? Então eu quero ser o legislador, mas não quero a responsabilidade pelo cumprimento das leis e ser o exemplo de honestidade. E aqui, infelizmente, é isto que a gente vê em grande parte dos políticos brasileiros. Não importa a esfera de poder em que estejam. Eles estão lá, invariavelmente, para legislar em causa própria, para poder construir, não é, leis que beneficiem a eles ou as pessoas que financiaram as suas campanhas para eles chegarem ao poder. Agora, cumprir as leis, será que eles cumprem as leis? Será que eles são este exemplo de honestidade que deveriam ser? Responsabilidade no relacionamento. Quero um relacionamento estável, mas não quero a responsabilidade em relação ao respeito, à fidelidade e à lealdade pelo meu companheiro ou pela minha companheira. E aí eu pergunto, um relacionamento é perene, é duradouro, sem respeito, sem fidelidade, sem lealdade? Será que é possível? Quero fazer sexo com muitos parceiros e opto pelo aborto, porque não quero a responsabilidade pelos filhos gerados e por não utilizar os métodos contraceptivos. Como é que é? O corpo é meu, eu faço o que eu quero? Será que é assim que funciona a responsabilidade? Responsabilidade na família. Quero o título de pai, de mãe, mas não quero a responsabilidade de proporcionar aos filhos, né, o afeto, o carinho, participar das suas brincadeiras e atividades escolares e de lazer, estar presente, passar noites insones na cabeceira deles quando eles ficam doentes. Será que funciona? Quero o título de bom filho, mas não quero a responsabilidade de cuidar dos meus pais quando eles chegarem na velhice. Dá muito trabalho, cansa demais, não é? Quero ter filhos, mas não quero a responsabilidade por realizar a educação deles, lhes dar os limites, lhes ensinar a disciplina. A escola instrui, os pais educam. Este é o nosso papel dentro da família. Responsabilidade com a natureza. Quero usufruir de tudo que o planeta oferece,
mas não quero a responsabilidade sobre a sua sustentabilidade para que as próximas gerações também possam usufruir desses recursos. E toda vez que eu pensar desta forma, agir desta forma, não me preocupando com a sustentabilidade e o cuidado com a natureza que Deus deu para a gente usufruir, o que vai acontecer? Nós vamos ter cada vez mais um mundo, né, um planeta, uma natureza. Em que condições? Perdendo qualidade, aumentando o aquecimento solar, não é isso? Diminuindo a camada de ozônio, não é? Faltando chuvas, aumentando as tempestades, as queimadas. Então, olha só. E muitas vezes eu ajo desta forma pela minha falta, não é, de refletir um pouquinho e pensar que lá na frente, não é, as próximas gerações, não é, sou eu que estarei reencarnando nas próximas gerações. E se eu não tive cuidado com o planeta hoje, eu vou encontrar um planeta com essa sua natureza degradada. Tenho responsabilidade? Responsabilidade com o próximo. Eu quero que liberem o aborto, mas não quero a responsabilidade pelo remorso, pelos danos psíquicos e pelas obsessões que são decorrentes da prática de uma infração à lei de Deus. Eu quero que liberem a pena de morte, mas não quero a responsabilidade de cuidar do meu próximo para que ele tenha as mesmas oportunidades que eu de se arrepender dos seus erros e de repará-los. Veja. Quero que liberem o uso das armas, mas não quero a responsabilidade pelo mau uso que fizerem delas e as mortes que delas decorrerem. Eu quero que liberem o uso de drogas e do jogo, mas eu não quero a responsabilidade pela recuperação daqueles que ficarão dependentes, talvez pelo resto da vida, e às vezes a dependência, né, do jogo e das drogas, elas acompanham o espírito no decorrer de muitas reencarnações, pela lavagem de dinheiro, pela prostituição que decorrem do uso da liberação do jogo e das drogas. Eu tenho responsabilidade com o meu próximo? Responsabilidade como espírito. Quem de nós não quer ser feliz? Eu quero a felicidade, mas não quero a responsabilidade de viver de acordo com as leis de Deus, de vivenciar na minha relação com as pessoas o Evangelho de Jesus. Isto eu ainda não quero. Eu quero que Deus me ajude diante das dificuldades e dos sofrimentos, mas não quero mudar a minha forma de proceder na vida. A minha forma de proceder são os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras e as minhas atitudes. E isto eu não quero mudar. Eu quero fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E quero que Deus me ajude sem mudar absolutamente nada. Tenho responsabilidade como espírito? Não é? E aí? Não é? O que acontece, não é, quando, diante dessas situações que a vida me coloca, não é, eu ajo de forma responsável. Eu cumpro com o meu dever. E o que acontece quando eu ajo infringindo a lei e não cumprindo com os meus deveres? Quem nos explica isto é André Luiz. Né? Sim, André Luiz. Né? A mente, diz ele, elabora as criações que lhe fluem da vontade. Né? Então está aqui no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, né? Através de Chico Xavier. A mente, né? A mente, o pensamento, elabora as criações que lhe fluem da vontade. Então eu vou pensar naquilo que me dá vontade de pensar, logicamente. E o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes da sua movimentação consciencial no campo do destino. Gente,
Esta fala do André Luiz, não é? Ela é de uma profundidade que nós, espíritas, deveríamos nos debruçar por estudar isto com maior profundidade, com um cuidado maior, para ver as repercussões que isto tem na nossa economia espiritual. Então, quando eu elaboro as criações mentais, não é, que me fluem da vontade, o centro coronário, centro de força, né, no nosso organismo tem uma série de centros de força, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, né, incumbe-se automaticamente, é um processo natural, não é? Onde o centro coronário fixa a natureza da responsabilidade que nos diz respeito, marcando em nós mesmos as consequências. Então, se eu agir de acordo com as leis divinas, de acordo com o Evangelho de Jesus, se eu cumprir com o meu dever em relação ao meu semelhante, as consequências serão felizes que estarão sendo registradas e a gente já vai ver aonde. Agora, não é? No instante em que eu tomei aquela atitude, e se eu escorreguei e não assumi as responsabilidades que eu tenho, não é, pelas minhas criações mentais, não é, e eu escorreguei como bagre ensaboado, as consequências infelizes estarão também automaticamente registradas, sem que ninguém precise se movimentar para que isto seja feito. É da lei divina. E é o centro coronário, gente, que faz isto. Onde é o centro coronário? Olha aqui, deixa eu ver aqui, opções de ponteiro, né? O apontador laser está aqui, olha. O centro coronário é este, ó, que fica aqui, ó, no cucuruco da nossa cabeça. Este é o centro de força coronário, né? E este centro de força, e não é aqui, né, do corpo físico não, viu? Porque os centros de força, eles estão no perispírito, tem o correspondente no corpo físico. Mas o corpo físico, uma hora ele morre, ele chega ao fim, né, da sua energia e por alguma razão ele morre, não é isto? E o centro de força ele continua no perispírito, né? Então é de lá, né, é ali que estão acontecendo estes registros, no perispírito. Vamos ver se eu tiro aqui. Então, vamos para o slide seguinte. Como o André Luiz explica para a gente aqui, não é? Nós temos o espírito, esta centelha divina. Vamos lá para opções de ponteiro de novo, não é isso? Aqui, olha só. Então temos espírito, a centelha divina. Este somos nós, viu, gente? Não é? Nós não somos esse corpinho que nós temos, não é? E então todo espírito tem a criação do corpo mental, né? Corpo mental, né? Ele envolve o espírito de alguma forma que não nos é dado a conhecer ainda na literatura espírita. André Luiz ainda não traz isso, ele diz que as informações são poucas ainda a este respeito e nós precisamos nos ater, né, às nossas limitações de entendimento, porque no momento adequado a espiritualidade vai trazer mais informações para a gente. Mas aqui em Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz explica isto para a gente. Né? Olha, né, o corpo mental ele existe e ele envolve o espírito. E é ele, né, é a partir dele que se cria o nosso perispírito. Se a gente for na Gênese, no capítulo 14, acho que é 14 fluidos, né, tem lá a informação de Kardec que o nosso perispírito é um corpo, né, que tem a aparência de uma cebola, tem camadas diferentes. Assim. E no livro Nosso Lar, no capítulo 12, o André Luiz traz para nós, não é, que o primeiro corpo, não é, do perispírito formado pelo corpo mental é este corpo causal aqui. Sim? E é neste corpo causal que o centro coronário
registra de forma automática, de forma natural, as consequências felizes ou infelizes das escolhas que nós fazemos aqui, das responsabilidades. Quando eu assumo a responsabilidade pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, não é certas ou erradas, mas eu assumo a responsabilidade, não é, delas, não é, fica registrado aqui estas consequências pela responsabilidade assumida. E as consequências pelas responsabilidades não assumidas, que são as consequências infelizes, também ficam de forma natural registradas aqui no nosso corpo causal. Então, gente, aqui no corpo causal é que nós temos o registro da nossa contabilidade espiritual. E isto é feito de forma natural a partir daqui, ó, do centro coronário, de forma natural, né, dependendo da minha escolha ou da minha atitude. Né? Então, né, eu tive um filho, por exemplo, tá certo? Tive um filho, não, tive uma relação fortuita, né, com uma mulher. Ela engravida. Né? E aí eu falo, não, eu não quero esse filho. Tiro o time de fora, né, e vou embora, não apareço nunca mais. Essa foi a minha escolha. Uma escolha infeliz, né, que vai, né, estar registrado aqui no meu perispírito, né, e para a qual, em algum momento, né, a minha contabilidade, né, está devedora por causa dessa minha atitude, e em algum momento eu vou precisar me reajustar diante destes espíritos, daquela mulher, desta criança, tá certo? E diante das leis divinas. Então, naturalmente, as informações são registradas. Não importa se eu assuma ou não a responsabilidade pelos meus atos. Todos os registros de responsabilidade assumida ou não estão ali. E sobre isso, eu estarei prestando contas à minha própria consciência no momento oportuno. E este momento, gente, é muito difícil para o espírito. Tá? Todas as consequências registradas aqui no corpo causal, não é isto? Não é? Elas têm repercussão no corpo vital ou duplo etérico, não é? É a camada mais periférica do perispírito. E para que eu tenho que fazer uma mudança aqui de ponteiro, né, para ele estar me mudando, né? Então, olha só, o perispírito é formado por estas duas camadas, por enquanto, né, que a gente tenha conhecimento. Sim? Nos domínios da mediunidade, que a gente tem a descrição do corpo vital ou duplo etérico, mas são camadas do nosso perispírito. Né? O corpo vital, o duplo etérico, a camada mais externa, mais superficial. Mas tudo que é registrado aqui no corpo causal, não é, tem o seu reflexo no corpo vital ou duplo etérico e, consequentemente, no corpo físico. Tanto que as nossas escolhas inconsequentes, registradas no corpo causal pelo centro coronário, lembrando sempre, não é isso? Né? Com o tempo, elas danificam, né, aquelas consequências infelizes, vão danificando regiões do nosso perispírito, né, e vão aparecer como patologias, como doenças no nosso corpo físico. Né? Quando nós desencarnamos, o corpo físico se decompõe, né, e o corpo vital ou duplo etérico também, né, se esvai, né, e ele volta a compor o fluido cósmico universal. Né? Aqui a matéria orgânica vai ajudar a adubar a Terra. E aqui a matéria ou a energia que, né, existe na formação do duplo etérico volta para o fluido cósmico universal, como nos explica André Luiz nestas obras. Agora, o corpo causal permanece vivo, acompanhando o corpo mental e o corpo espírito na sua jornada. Ora na erraticidade, desencarnado, ora aqui no mundo material como espírito encarnado. Mas vejam, então não existe isso de, olha, eu não vou assumir responsabilidades e vou fazer o que eu quero da minha vida. Até posso fazer, Deus me concede, no uso do livre-arbítrio, a oportunidade
de não estar cumprindo com o meu dever aqui neste momento. Mas na contabilidade espiritual, na contabilidade divina, eu estarei em débito. Em algum momento eu precisarei me reajustar com as leis. Não poderei ficar assim eternamente. Mas e se eu tenho repetidas vezes falhado nas minhas responsabilidades, não assumido as responsabilidades, não cumprido com o meu dever junto das outras pessoas e junto da lei divina, eu estarei submetido a queimar no mármore do inferno pelo resto da eternidade? É assim que funciona a misericórdia divina, né, para todos nós? Não. Não é assim que funciona, não é, gente? Nós não vamos, não existe dentro da doutrina espírita, né, como é que fala? A doutrina das penas eternas. Muito pelo contrário, a doutrina espírita vem derrubar esta doutrina das penas eternas, onde as almas eram enviadas para o inferno e permaneceriam lá por toda a eternidade, ou iam para o purgatório, né, e permaneceriam lá por toda a eternidade. Não, isso não acontece de forma nenhuma. E é preciso considerar, né, o que me levou àquela decisão ou àquela escolha equivocada. Foi a causa, né, da minha escolha equivocada? Foi por ignorância? Eu não sabia distinguir o certo do errado, o bem do mal? Eu não tinha o entendimento de moral que eu tenho hoje? A moral, né, é o entendimento que a gente tem, o conhecimento, né, do bem e do mal, do certo e do errado, não é, gente? Né? Então, neste caso, né, quando a minha falha aconteceu por ignorância, né, a responsabilidade está na razão dos meios que eu tiver para compreender, né, o bem e o mal. Então, existem atenuantes neste caso para quem é ignorante. Não é possível exigir, não é, o mesmo conceito de moral, não é, de qualquer indígena na reserva Yanomami, lá no interior dos confins do Juda, não sei se é no Pará, onde que é, gente, me desculpe a ignorância nesse aspecto, mas é algum lugar do interior do Brasil, né? Mas não podemos exigir o entendimento de moral que nós temos aqui no meio urbano, né, numa grande cidade. Não seria justo isto. Não é? Pode ser até que aqueles espíritos que lá estejam, alguns deles, tragam na sua intimidade conceitos de moral até mais elevados que o nosso. Não é? Mas não seria, não é, uma coisa natural e não seria a média, não é, dos espíritos que reencarnam em situações primitivas, não é isso? Não é? Ou pode ser por maldade, efetivamente. Eu assumi que eu não quero ter responsabilidade. Não é? Eu quero viver no bem bom, eu quero aproveitar de tudo, eu quero aproveitar de todos, eu quero que se esfolem, porque se os outros não estiverem bem, não é isso? E aí, não é, eu vou viver uma vida nesta existência dissociada das leis divinas, dissociadas do evangelho que Jesus nos ensinou, fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem para mim, e por consequência, isso, né, vai causar uma série de dificuldades para o espírito que toma esta decisão, né, de agir assim por pura maldade, certo? Mas queimar eternamente no mármore do inferno, não, de forma nenhuma. Neste livro, O Passe como Cura Magnética, e posso dizer para vocês que foi nele, né, numa fala dele, que a doutora Marlene Nobre traz aqui, aliás, a fala de André Luiz, né, que a doutora Marlene traz neste livro, que me despertou, né, a atenção para esta questão da responsabilidade, né, e que me fez pesquisar com maior profundidade estas obras que ela mesma cita aqui como bibliografia, não é? Então, ela traz ainda um conceito um pouco mais profundo. A questão saúde e doença no Espiritismo está profundamente vinculada à lei de causa e efeito. Não é? Então, não é, quando eu assumo ou não assumo a responsabilidade pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas,
né? Eu estou diretamente envolvido na lei de causa e efeito. E a saúde e doença, olha só, resulta da ação do espírito sobre a matéria, segundo os cânones da responsabilidade individual ou da utilização do livre-arbítrio. Então, isto significa que responsabilidade está, né, diretamente relacionada com a lei de causa e efeito. E está diretamente relacionada com saúde e doença do espírito. Olha que interessante. Então, muitas vezes, eu vivo correndo de médico em médico aqui, né, qualificando os médicos ou desqualificando os médicos porque não conseguem resolver o meu problema físico. E o problema não é do corpo físico. A doença está instalada no meu perispírito. Eu, espírito, estou doente. E eu, espírito, preciso buscar o conhecimento de mim mesmo, mudar atitudes para poder, então, agir de forma diferente, né? E fazer com que, com as atitudes modificadas, o perispírito possa se recompor e auxiliar a voltar ao estado de saúde do corpo físico. Olha o que nos diz o Consolador. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Não é do corpo, gente. É da alma. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Não é? Aqui, este é um conceito de instruções psicofônicas de Lourenço Prado, trazido pelo Chico. Doença é o processo de retificar o pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante das leis de Deus. Não é? Gente, olha só, saúde é a perfeita harmonia da alma. Para que eu tenha saúde do corpo físico, os meus pensamentos precisam estar em harmonias com a lei de Deus. Então, toda vez que o meu pensamento estiver em desarmonia com a lei de Deus, eu estarei provocando a doença em mim mesmo. Aonde vai estar registrada esta doença inicialmente? No corpo causal. Depois, no corpo vital ou duplo etérico. E, consequentemente, no corpo físico. Então, se eu tenho uma ou muitas doenças hoje em dia, eu preciso perguntar para mim mesmo, não é, quais foram as minhas atitudes, quais foram, não é, as minhas falas, quais foram os meus sentimentos, quais foram os meus pensamentos que eu emiti e que não estão em harmonia com a lei de Deus. E só conhecendo isto, eu vou precisar começar a desenvolver um processo de transformação íntima para fazer diferente. Então não adianta eu querer que a medicina terrena resolva os problemas, que eles são simplesmente a consequência da minha falta de cuidado com a lei de Deus. Não é possível, gente. O Evangelho, no capítulo 27, tem 12, diz: Deus quer que o homem tenha responsabilidade dos seus atos para lhe deixar o mérito da escolha do bem e do mal. Olha, tenha responsabilidade pelos seus atos, né? Para deixar o mérito. Né? Eu sou o dono do meu destino. Sim. Preciso ser responsável pelos meus atos. De nós, né, depende a nossa melhoria. Então a minha melhoria só depende de mim mesmo. Para eu fazer o bem, só me falta a vontade. No capítulo 28, o 27 é pedir e obtereis. O 28, coletânea de preces, lá no item 18. Deve estar lá no meio de alguma prece, viu, gente? Só de mim depende a minha melhoria. Fazer o bem depende da minha vontade. Preciso movimentar mais a minha vontade.
Se alguém tiver dúvida de como pode melhorar a sua vontade, vai no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis nos ensina o que nós precisamos fazer para fortalecer a vontade. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 872, o Kardec diz: a doutrina espírita admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Em toda, é tanta liberdade que Deus concede para a gente que Ele permite que nós tiremos a vida de outro espírito ou de nós mesmos. Mas Ele fala o seguinte: se pratica o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora. Deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir. Então, eu posso ter recebido a inspiração de praticar o mal, mas eu tenho todo o poder de resistir a essa inspiração má que eu recebo de fora. Nós temos as leis divinas registradas na nossa consciência, não aqui do cérebro físico, gente. Está lá no corpo mental, está no espírito, impregnado as leis divinas. E eu posso pedir ajuda do meu espírito protetor antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha. E meu espírito protetor, ou meu anjo da guarda, como vocês queiram chamar, não é isso? Ele vai me auxiliar a me fortalecer para que eu possa fazer a escolha com sabedoria, para que eu possa resistir ao mal. Não? Quando eu não resisto ao mal, pior ainda, quando eu me satisfaço, me comprazo, eu me deleito fazendo mal, imagine a responsabilidade que eu tenho numa situação dessa. É preciso fazer, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então veja, eu não posso ficar em cima do muro. Aqui a questão 642 diz que eu vou responder por todo o mal que tiver acontecido por causa do bem que eu deixei de fazer. Então teve lá a briga do marido e mulher. Aí fala, não, briga de marido e mulher a gente não bota a colher. Mas nós temos visto tanto feminicídio hoje em dia. E a própria justiça já vem dizendo que, sim, entre briga de marido e mulher, nós temos que botar a colher para evitar que o marido venha matar a esposa. Porque se eu ficar calado e, de repente, o homicídio acontecer, nesse instante, a minha omissão, diante da ajuda que eu podia prestar àqueles dois espíritos, é suficiente para que o centro coronário registre no meu corpo causal, não é? Puxa vida, a minha responsabilidade está lá. Eu não fiz o que eu precisaria ter feito. Se por acaso eu sou papai e mamãe e resolvi transferir, terceirizar, como a gente diz, a educação do filho para a vovó, o vovô, o titio, titia, o professor, a professora, não é? Para quem quer que seja, a babá, não é? Cuidadora, cuidadora. Educação é responsabilidade de papai e mamãe. No ato em que eu transferi para quem quer que seja, está lá a responsabilidade registrada. Infeliz. Infeliz. Não é? Vou estar aumentando o meu débito na contabilidade espiritual. Não é? E depois as doenças vão vir. É simplesmente a lei de causa e efeito, gente. A doença é o efeito, é a consequência. A causa é a responsabilidade que eu não assumi no momento em que eu precisava fazer a escolha A ou a escolha B. O homem só conseguirá progredir quando agir com responsabilidade, gente. Então, sem me responsabilizar pelos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, eu estarei
patinando na reencarnação. Eu não conseguirei dar um passo adiante no meu progresso moral e espiritual. Não vou queimar no mármore do inferno por conta disso, porque Deus, que é todo misericórdia, Ele vai me proporcionar a oportunidade de novas reencarnações, até que algum dia eu vou tomar juízo e vou viver de acordo com as leis divinas, né? Esta é a lei do progresso, esta é uma fatalidade. Agora, enquanto eu não estiver agindo com responsabilidade, assumindo as consequências pelos meus atos, não é? A minha contabilidade espiritual vai estar negativa e os sofrimentos, as dores, as expiações, elas vão ser consequências na minha vida. É só efeito, gente, puro efeito das escolhas equivocadas que eu fiz no passado ou que eu ainda venho fazendo nesta reencarnação. Sim? Vejam, Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Não importa o número de filhos. É impossível de quantificar o número de espíritos que vivem no universo, pelo menos para nós hoje. Né? Independente disso, Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Tá? Um plano de amor. Vejam, cada um de nós tem que ter esta consciência deste plano de amor que Deus tem para conosco e desenvolvermos todos os esforços ao nosso alcance para vivermos com retidão nesta existência. Sim. Com cuidados, né? Cuidados conosco mesmo, com o nosso semelhante. Jesus ensinou para nós que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, assim como Deus tem um plano de amor com cada um de nós, designa um espírito protetor para cada um de nós, né? Ele canaliza os esforços de grupos de espíritos, familiares e amigos para que possam nos inspirar, nos sustentar, para que a gente possa fazer as melhores escolhas na existência, e encarnados e desencarnados, para que cada encarnação possa alcançar o sucesso previsto no planejamento reencarnatório. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Não basta somente este plano de amor, não é, que ele não é, se inicia, não é, ou se inicia não, ele tem continuidade ao planejarmos uma nova reencarnação, com todos estes amigos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, com todas as oportunidades que Deus nos dá todos os dias, de vivermos de acordo com as suas leis, a nossa vida de relação com as outras pessoas, e de fazermos melhor hoje do que fizemos ontem. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos agir com responsabilidade. Nós precisamos dar o exemplo a todos aqueles que conosco compartilham esta reencarnação do que é ser responsável nesta existência. Por mais que nos doa fazer isto, então, tenhamos a consciência da parte que nos cabe realizar na presente reencarnação, assumindo os nossos compromissos, cumprindo com os nossos deveres, agindo para o nosso semelhante como ele gostaria, né? Como eu gostaria que eles agissem comigo. E aí, aos poucos, eu vou mudando a situação desta contabilidade espiritual, que ela tem sido sempre muito desfavorável, mas por conta da minha infantilidade ao fazer as minhas escolhas. É extremamente importante que pensemos disso. E a doutrina espírita vem mostrar
a importância de agirmos com responsabilidade nas melhores decisões que a gente precisa tomar na nossa existência, já que tudo que nós fazemos tem consequências. Estamos sujeitos à lei de causa e efeito em todos os aspectos da nossa existência. Não é? E de forma natural nós sabemos agora, não é, que estas consequências felizes e infelizes das nossas escolhas estão ali registradas, não é, no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Pensemos sobre isso e que possamos agir e viver com responsabilidade. Agradeço a companhia de vocês nesta manhã de domingo. Agradeço o convite feito pela Casa Bezerra de Menezes, que permite que a gente, né, possa entrar nos vossos lares e compartilhar este ensinamento que a doutrina espírita nos proporciona. E peço a Deus e a Jesus que possa abençoar e iluminar a todos que aqui se encontram presentes. Muito obrigado a todos.